Olá, bom dia a você que nos acompanha na rádio Amarantina FM. Eu sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante. E nesse dia estarei compartilhando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com você, conforme nos é apresentado no Salmo de número 7. Este salmo é um salmo de Davi e que nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Senhor de toda a criação. Tu és aquele que contempla a nossa vida nos mínimos detalhes. O Senhor sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Ó Pai, nesse dia nós pedimos a Ti que o Senhor nos ilumine com a mensagem do Teu Santo Evangelho. Que possamos, pelo Espírito do Senhor, encontrar a mensagem que o Senhor tem a nos falar nesse dia. Ou, na verdade, sermos encontrados por ela, porque assim já estamos sendo, na medida em que nós lemos a Tua Palavra, já estamos sendo alcançados pela mensagem que o Senhor tem a nos comunicar. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, ela é luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. Bem, querido ouvinte, aqui este salmo, o salmista Davi, ele inicia dizendo: Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Ele compreende que apenas em Deus ele pode encontrar proteção contra aqueles que se levantam contra ele. Apenas em Deus ele pode encontrar um verdadeiro refúgio, um verdadeiro ancoradouro, no qual ele pode se proteger das tempestades dessa vida, dos inimigos que se levantam contra ele, daqueles que são instrumentos do maligno, que buscam afligir-lhe a alma, causar-lhe um dano. E aqui neste salmo, ele diz no verso 2, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ele reconhece que apenas em Deus ele pode ter a proteção contra os ataques do inimigo. E no verso 3 é interessante quando ele diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que procurei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espizinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Isso aqui é muito interessante porque o salmista aqui ele faz menção da sua justiça. Ele apresenta diante de Deus que a sua causa é justa, de que ele não tem feito o mal, mas antes tem procurado fazer o bem. E é interessante porque toda a Bíblia ela aponta para Cristo. E de modo especial a pessoa de Davi também. Este salmo é um salmo de Davi. E Davi, como ungido do Senhor, é alguém que a sua história, a sua pessoa é um tipo daquele que haveria de vir, aquele que com a maior propriedade pode olhar para si mesmo e dizer que jamais cometeu pecado nenhum, que mentira alguma se achou em sua boca, que jamais fez o mal a outro e mais apenas o bem, pois foi assim que o Senhor Jesus procedeu ao longo da sua vida. E aquilo que nós observamos na vida de Davi, neste salmo, ao qual ele se apresenta diante do Senhor, mencionando a sua justiça, nos faz pensar sobre isso, sobre a pessoa de Jesus Cristo, aquele que jamais cometeu pecado algum, todavia os homens se levantaram contra ele, de tal forma que o crucificaram, de tal forma que o mataram e fizeram este grande mal contra ele. Mas voltando aqui no Salmo 7, ainda nos diz no verso 6, levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que
designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. E este salmo é um tanto que desafiador, porque nós refletirmos acerca da nossa própria vida, e é um desafio. Se nós nos apresentarmos diante do Senhor e dizer assim: Senhor, julga-me. Mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem ter essa confiança de se apresentar diante do Senhor e clamar a Ele para que o Senhor nos julgue. E sabemos que o seu julgamento será um julgamento gracioso, porque aqueles que creem em Jesus Cristo, a justiça dele mesmo, a justiça de Jesus Cristo está imputada sobre as suas vidas. Então Deus nos trata segundo os méritos de Cristo, segundo aquilo que nós alcançamos pela graça de Deus em Jesus Cristo. No verso 9 ele diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Observe, porque Deus é amor, mas Deus também é um justo juiz. E é dito no verso 12: se o homem não se converte, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Então Deus é um Deus que se indigna, que fica irado contra o pecado e contra o pecador que não se arrepende. Por isso, daí então a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Como diz o Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 14 e 15, o Senhor Jesus nos diz: arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque é chegado o reino de Deus entre nós através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus, Ele é um Deus que fica indignado contra o pecador, contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, contra aqueles que não buscam nele o refúgio para a sua salvação. No verso 14 diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebe a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que possamos nós, nesse dia, cantar louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que possamos render graças ao Senhor segundo a sua justiça, a qual nós encontramos em Jesus Cristo. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Nós vivemos pela fé no Evangelho, da Boa Nova, da notícia de salvação, daquilo que Jesus realizou em nosso favor. E tendo isso em vista, nós rendemos graças ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, nós cantamos louvores ao Senhor, a nossa boca se enche de riso, os nossos lábios de júbilo, porquanto em Deus nós encontramos a verdadeira justiça que nós necessitamos para estarmos em paz com Deus, em comunhão com Deus e para sermos libertos da opressão dos nossos inimigos, da opressão de Satanás, da opressão daquilo que se levanta contra nós como instrumentos do maligno. Apenas em Deus nós encontramos o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio, como diz o verso 1. Em ti me refugio. Que nesse dia você, ouvinte, possa se refugiar em Deus. Ele é um Deus gracioso. Ele aguarda que você possa ir até Ele, se entregar de coração, atendendo ao chamado que Ele tem lhe feito nesse dia. O Senhor lhe chama a estar em sua presença. Não resista ao Espírito Santo, mas dê ouvido à sua voz.
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus te abençoe, querido ouvinte da palavra do Senhor.